lembro bem, eu estava lá desde o primeiro dia em que um grupo de empreiteiros do estado de Minas Gerais se reuniram numa sala de não mais do que 25 metros quadrados, todos reunidos, a maioria ou de pé ou sentado no chão, encostado para a parede, como eu, que era dos mais novos. E nesse momento os empresários tomaram consciência de que era preciso uma postura forte para que o cliente, no caso o governo, nos ouvisse. De um lado, fornecedores, prestadores de serviço. Do outro lado, os clientes, ainda que seja o governo. E tendo que trabalhar junto, nada mais natural, mais razoável que, pelo menos do nosso lado, se faça representar por uma instituição que represente todos, não naquilo que elas são competitivas, mas naquilo que elas têm sinergia. Acontece que nós, empreiteiros pequenos naquele tempo, sentíamos desamparados, porque o Sindicato Nacional era controlado por 3 ou 4 firmas muito grandes, algumas, a maioria delas até de mineiros, mas eles tratavam apenas do problema deles. O sindicato, com as suas máquinas, com seus tratores, iam avançando para dentro do Brasil e na esteira que as suas máquinas deixam, ia o progresso do Brasil. Esse momento marca claramente o final, vamos dizer assim, do período do milagre brasileiro, que foi a década de 70, que se fez muito no Brasil, se construiu muito, houve muito investimento público, existiu uma fartura de capital no mundo que veio para o Brasil, e marca o início da década que nós chamamos de década perdida, que é de 80, 90. Nós então começamos na época de cara a fazer com o governo estadual principalmente, um trabalho muito grande para poder defender as empresas mineiras. É que nós, empresários, tínhamos muito pouca estrutura empresarial. Nós tínhamos muito instinto, nós tínhamos muito gana, nós tínhamos muita vocação para ser empreendedor, para ser empreiteiro, vamos dizer assim. Mas nos faltava na época, a grande maioria deles, nos faltava essa consistência, esse conteúdo. Na época que eu assumi a presidência, foi uma época muito importante em termos de Brasil e de Minas Gerais, porque foi quando o Tancredo ganhou a eleição e o presidente do CICEPOT, que no caso era eu, foi convidado para a posse do presidente da República. Em termos de Minas Gerais, eles desenvolveram um volume muito grande de obras para o Estado. E o CICEPOT teve uma participação muito intensa nisso, de apoio às empresas junto com o governo. Nós éramos muito para dentro e eu queria tornar o sindicato e tornar a nossa entidade para fora. Com isto, nós conseguimos conquistar a mídia. Com isto, nós conseguimos transmitir as nossas ansiedades, explicar também politicamente à sociedade o que era obra em atraso, o que era obra de qualidade, o que era projeto. No tempo do meu mandato, criou-se aqui em Minas o Fórum Nacional da Construção e eu tive realmente uma grande preocupação e um grande empenho em colocar o CICEPOT participando de todas as atividades. Nós tivemos não diria sorte, mas coincidiu com um plano de investimentos altos do governo estadual na área de transporte e saneamento. Isso facilitou um pouco aquela luta que todos nós, ex-presidentes do sindicato, vínhamos tendo em relação a manter o mercado aqui em Minas e manter também o nível de preço de forma razoável dentro do cenário da construção pesada no Brasil como um todo. Nós procurávamos trazer para dentro do CICEPOT os filhos dos empregados, dos funcionários das empresas. E começamos a dar curso para eles, para que depois eles pudessem trabalhar nas empresas que os pais já trabalhavam. Depois que o Brasil passou a importar equipamentos e tecnologia, equipamentos sofisticados, e nós não tínhamos mão de obra para operar aquele equipamento. Eu fiz cursos para operadores, vários cursos de operadores. Eu tentava dar ao operador um conhecimento diferente, não só daquela máquina,
Mas por que ele estava trabalhando naquela máquina? Na minha época, eram 80 mil empregos. Se você multiplicar por 5, 80 mil pessoas trabalhando, são 400 mil pessoas que viviam das nossas empresas. Então, nós somos um órgão importantíssimo. E eu percebi que o CICEPOT, que o empreiteiro, de uma forma geral, não era bem visto na sociedade. Nós tivemos uma ideia que foi de criar dentro do CICEPOT um núcleo, que na época chamava Núcleo Feminino, acho que hoje tem um outro nome, que era exatamente para humanizar o relacionamento entre a sociedade e o CICEPOT. 85% ou mais das empresas são pequenas e médias, elas não têm condições de desenvolver um projeto social que tenha repercussão para o setor. Até pouco significado para a própria empresa. Já o sindicato não, ele representando todas as empresas, o projeto social dele, ele tem uma amplitude, tem um horizonte, tem um alcance muito importante para o setor, que é o que o setor precisa. O Estado começou um programa do Proacesso e que o CICEPOT, juntamente com a equipe que estava sob o meu comando, a diretoria toda, se esforçou muito para que a gente pudesse implantar esse programa em Minas, que começou com muita dificuldade e era um programa de muita repercussão, de muita importância para o Estado, que levou asfalto para praticamente o Estado de Minas Gerais inteiro, e em lugares com muito pouca condição, inclusive de implantação das obras. Nós ajudamos muito e trabalhamos a quatro mãos com o governo para que a gente pudesse ter esse programa. Foi um período de muito crescimento. O sindicato estava sempre cheio, sempre de atividades. Foi um período que eu considero de ouro do nosso setor. Na minha gestão, a grande marca que teve foi a obra da sede. A sede foi um sonho coletivo, um sonho importante que nós tivemos de construir um lugar nosso, um lugar que mostrasse a pujança do nosso setor. Eu, dentro do sindicato, fui muito feliz, tive apoio dos meus colaboradores todos. Quem me viu na saída sabe o tanto que eu saí consternado por perder aquele ambiente no dia a dia. Este momento de crise que nós enfrentamos são momentos de desafio, mas são momentos de crescimento. Nós criamos oportunidades que nunca tinham sido ventiladas antes para o CICEPOT, assim como também novos mercados, novas visões, abrindo os novos horizontes. Trabalhar no mercado, ganhar dinheiro, crescer, desenvolver, cumprir o seu papel de executar obras e serviços necessários ao país, com bom resultado, mas dentro da competição honesta, da competição firme, respeitando autoridades, mas respeitando principalmente a sociedade e o dinheiro da sociedade. É o sindicato mais importante do Brasil, é o sindicato mais importante da Federação das Indústrias e hoje o CICEPOT tem que se tornar o porta-voz de tudo que as empresas de construção pesada precisam no Brasil. Não há nação no mundo que cresça, que se desenvolva sem a participação efetiva do setor da construção. E nós não podemos esquecer disso nunca. A crise passa, as empresas vão mudar, vão ter algum tipo de troca de quem está mais forte, quem está mais fraco, mas o sindicato sempre terá um grande papel no funcionamento do setor. E mesmo diante de tanta crise, nossas empresas se mantiveram firmes e fortes, aguardando o momento da retomada para que a infraestrutura, que é a locomotiva do futuro do país, seja retomada, que venhamos gerar empregos e riqueza para esse país. Preciso fazer homenagem também a esses homens, empreiteiros corretos, que fizeram o seu progresso, que cresceram à custa de muito trabalho, de muita dedicação, de muito amor à profissão. Hoje ele é um órgão não só poderoso, mas respeitado, que é mais importante.